Boa noite. Nesta semana, no Gravidez Sem Neura. Doulas. Quem são? O que fazem? Do que se alimentam? Onde vivem? Por que elas existem? Pessoal, esse vídeo eu estou gravando para explicar especificamente sobre as doulas, sobre essa profissão ainda pouco conhecida, considerada nova, mas que não é tão nova assim. Eu vou explicar então qual o papel delas na equipe que acompanha o parto e comentar o porquê que, na prática, a atuação das doulas dentro dos hospitais, especialmente, ainda é muito conflituosa e apresentar uma visão médica crítica sobre esse assunto, apesar de reconhecer a importância delas. As doulas não são parteiras, não são enfermeiras, são profissionais que têm a função específica de dar suporte, principalmente emocional, durante o acompanhamento da mulher que está em trabalho de parto. Tira essa música! Quem colocou essa música? Apesar de algumas pessoas subestimarem essa importância, a mulher que está no processo do trabalho de parto fica numa situação muito fragilizada, muito vulnerável, ansiosa. É um processo que é longo, demorado e doloroso a partir de determinado ponto. Então a principal função da doula é ser a pessoa que conhece o processo e que passa tranquilidade e orienta a mulher ao longo daquelas horas de trabalho de parto. Ai, que fofo! Além disso, além do suporte emocional, ela também oferece um conforto físico, fazendo massagens, entre outros procedimentos não farmacológicos que ajudam a mulher a lidar com a dor das contrações, que vai se intensificando muito conforme o processo avança e a dilatação chega perto do final até o nascimento propriamente dito. A primeira questão é que não existe ainda no Brasil uma regulamentação da profissão de doula, embora a Organização Mundial de Saúde reconheça o papel e a importância das doulas nos partos normais. E muitos estudos comprovam que a presença de uma pessoa exercendo essa função de doula melhora a satisfação da mulher com o processo do nascimento, diminui as taxas de intervenções desnecessárias, diminui as taxas de cesáreas, diminui os partos instrumentais com auxílio de fórceps ou de vácuo extrator e diminui o uso de anestesia de parto normal também. Portanto, é indiscutível que o papel ou a função da doula é comprovadamente benéfico e é muito importante que as mulheres que vão ter partos normais tenham alguém exercendo essa função. Eu vou falar agora o que frequentemente me perguntam sobre a minha opinião pessoal e sobre a nossa atuação, não só minha, mas da maioria das equipes semelhantes que fazem muitos partos normais nas principais maternidades que não têm doulas na sua equipe. Como assim? Tá me tirando? A questão é que sempre vai ter uma pessoa fazendo esse papel de acompanhamento. Porém, muitas equipes, como a nossa, que são particulares, preferem ter fazendo essa função enfermeiras obstetras, que por formação também têm conhecimento técnico sobre o processo. Então essa é a principal diferença entre as doulas, que são puramente doulas, e uma enfermeira obstetra que faça esse papel de doula, porque a enfermeira tem uma formação de graduação e uma pós-graduação, especialização em enfermagem obstétrica. Em muitos lugares a enfermeira faz inclusive os partos, mas ela sabe examinar a paciente, que é algo que não é uma premissa que a doula faça. A doula, puramente doula de formação, só está lá para dar suporte emocional. Então, na prática, nós temos enfermeiras excelentes que dão esse suporte emocional de forma muito especial e também têm conhecimento técnico, sabem acompanhar a evolução do trabalho de parto, sabem examinar e principalmente sabem identificar quando a coisa começa a sair da normalidade. E muitas pessoas de cara falam, mas a função da enfermeira obstetra é uma e da doula é outra. Sim, isso é verdade, especialmente nos hospitais do SUS, em que a enfermeira obstetra tem a função técnica de acompanhar o trabalho de parto. Ela não está ali individualmente para acompanhar aquela mulher. Então, nesse contexto, talvez ter uma doula, ou seja, uma pessoa que vai especificamente para ficar com você, de fato faça muita diferença. Porém, é diferente nós termos enfermeiras obstetras que também têm a formação de doula. Uma possível crítica às mulheres que são de formação puramente doulas, e não é uma crítica, mas é uma questão de visões diferentes, é que geralmente elas vêm de um universo que tem como premissa o culto ao parto de forma natural. E uma expectativa ou uma idealização do parto que não é exatamente o nosso perfil. Então aí entra uma crítica, porque o que a gente vê com certa frequência é que quando não dá certo, ou seja, quando a mulher
por algum motivo precisa de uma cesárea, fica um clima de derrota. A doula entende como uma frustração e muitas vezes passa isso para a paciente. E nós dizemos que não, que o parto não é o mais importante. A experiência do parto não deve se sobrepor às questões de segurança. A grande maioria dos partos, de fato, vão acontecer de forma tranquila, vão ser partos normais, mas quando não dá certo, isso não é nenhum tipo de frustração ou derrota, não é nada que dependa da paciente. Por outro lado, como a média da prática obstétrica no Brasil ainda é muito ruim, muitas vezes a doula é quem identifica, principalmente no contexto dos hospitais do SUS ou mesmo em hospitais privados, às vezes é a mulher que, apesar de não ter essa formação, por estar nesse meio, ela é que identifica que muitas vezes a mulher não está sendo respeitada dentre as suas vontades, ou aquilo que ela prefere, daquele plano de parto dela. Ela pode estar suscetível a sofrer intervenções desnecessárias. E por isso, muitas vezes, a doula se coloca como uma defensora da paciente e entra em conflito com a equipe médica. Então, infelizmente, essa é a realidade. Não tem como falar desse assunto sem colocar o dedo na ferida, porque muitas vezes a doula é que está certa. A conduta médica está inadequada, só que muitas vezes é o contrário. A coisa não está andando bem, às vezes a cesárea é bem indicada, alguma intervenção de fato é necessária, só que a doula tem aquela visão hipernatural de que não, de que tem que ser tudo o mais natural possível, porém nem sempre isso é possível. Ih, rapaz... Então, na prática é isso, eu conheço muitas doulas, a maioria delas que são excelentes, apesar de não terem nenhuma formação prévia na área da saúde, viraram em algum momento da vida doulas e exercem essa função de forma muito correta e coerente, alinhada com as práticas de segurança no atendimento ao parto, porém é uma realidade que existe o exagero para o outro extremo da hipervalorização do natural, que coloca em segundo plano questões de segurança e, como a gente sabe, muitas vezes isso leva a complicações graves. Então eu espero que esse assunto tenha ficado claro, expliquei a questão por que na prática muitas vezes existe essa questão conflituosa com a atuação da doula, que tem por essência um papel extremamente importante no acompanhamento de todas as mulheres que terão partos normais. Eu gostaria de lembrar que eu tenho também o meu canal do YouTube, onde você pode encontrar muitas informações, muito conteúdo sobre temas relacionados à gestação e pós-parto. Deixar o convite para se inscrever lá também, além aqui do canal da Pais e Filhos. Toda quarta-feira tem vídeo novo às 18 horas. Um abraço, até a próxima semana.